Moleque, vou mandar a real aqui pra vocês. Eu acho que eu nunca recebi tanto pedido pra poder falar sobre um bagulho na minha vida quanto esse negócio aqui. Meu Deus do céu, eu me senti assombrado pelo público. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teoria, jovens. E pois é, essa semana, pra vocês que não sabem, eu tava meio que sem nada pra poder fazer vídeo necessariamente. Eu tava meio que sem nenhum tema exatamente pra poder fazer vídeo e decidi chegar na minha comunidade e perguntar pra vocês o que vocês queriam que eu fizesse vídeo e tudo mais. E aconteceu algo que já tem acontecido aí há uns meses. Especificamente desde que eu falei sobre Digital Circus, tem um monte de gente que ficou me flodando. Link, fala de Murder Drones. Ok, estamos aqui. Vou falar de Murder Drones. Claro que eu acredito que tem algumas pessoas aqui que não façam a menor ideia do que a gente tá falando. Então, o que é Murder Drones exatamente, jovens? Murder Drones é uma série que vários youtubers aí recentemente têm trazido vídeo em seus canais, tipo o Core, o Terrorizando. Alguns outros youtubers bem famosos aqui no Brasil já têm trazido vídeos a respeito disso daqui, que é necessariamente uma série animada produzida pelo canal da Glitch aqui no YouTube. Pra vocês que não conhecem ou não se lembram, a Glitch é um pequeno estúdio de animação independente que a grande maioria das suas séries são muito bem aceitas aí pelo público, como por exemplo, a Glitch é o estúdio que, por exemplo, está produzindo desde o seu início aí a série de Digital Circus, que ficou extremamente popular na internet recentemente. Só que muitas pessoas não sabiam que antes de Digital Circus, o pessoal da Glitch já tinha feito outras séries, tipo, há 2-3 anos atrás, ele já tem aí feito uma série chamada de Murder Drones, que foi uma série independente que começou tendo seu primeiro episódio já tendo 39 milhões de visualizações. Um bagulho extremamente popular. A série fez muito sucesso, mas é claro que não chegou nem perto, por exemplo, do sucesso do bagulho que lançou há 5 meses atrás, que foi Digital Circus, né? Que acabou de lançar e já tem praticamente 290 milhões de visualizações. E é claro que Digital Circus acabou deixando o pessoal do estúdio Glitch um pouco mais famoso. E então, né, que Murder Drones começou a ficar mais popular, inclusive aqui no Brasil. Uma série bem diferente, que por enquanto tem 6 episódios, cada um desses episódios aí tem entre 18 a 20 minutinhos, e a primeira temporada aparentemente ainda não foi finalizada e tá lançando mais episódios aqui enquanto eu gravo esse vídeo, inclusive, então, quem sabe, né, se até esse vídeo sair aqui, a primeira temporada já não pode ter, inclusive, acabado. Hoje eu não vou fazer necessariamente um vídeo onde eu vou falar sobre toda a primeira temporada da série, ou sobre todos os 6 primeiros episódios, principalmente pelo fato de que a série tá dublada totalmente em português, com uma dublagem incrível, né, assim como o Digital Circus. E esse vídeo aqui, necessariamente dizendo, é meio que uma forma de apresentar a série aqui pro pessoal do meu canal. Então ele é bem mais um vídeo pra, tipo, caso você não conheça Murder Drones. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele, um pouquinho sobre o primeiro episódio da série, sobre o universo dela. Tendo dito isso, não esquece de pegar uma coisa pra comer, senta aí e vem comigo. A tradução do nome da série Murder Drones seria literalmente, né, drones assassinos. E essa é uma daquelas famosas e populares séries que vai tratar do famoso e clichê tema do apocalipse das máquinas, sabe? Isso daqui é um cenário bem conhecido, apesar de ser, tipo, um dos meus favoritos, e muito popular entre jogos, filmes e séries. Aquele famoso tipo de história futurista, onde os humanos em algum momento construíram robôs. Esses robôs seriam meio que usados para poder ajudar eles em tarefas. Algum humano criou algum tipo de inteligência artificial, robô assassino, os robôs se revoltaram de alguma forma, e aí eles meio que acabaram com os seres humanos e a vida seguiu. O episódio piloto da nossa série começa mais ou menos falando um pouco sobre isso, sabe? Ele começa nos apresentando os drones operários, uma espécie muito específica de robôs autônomos que foram criados inicialmente para poder servir os seres humanos e ajudar eles em diversos tipos de tarefas. Os robôs autônomos, né, os drones operários, foram criados por uma empresa interestelar conhecida como J.C. Jameson Space. Por alguma razão o nome dos caras tem esse Space ultra esticado, seja lá por quê. Essa empresa inicialmente fica estacionada na Terra, fundada por seres humanos, dos quais nós ainda não conhecemos os criadores, nós não sabemos exatamente quem são eles, o que eles fazem. No entanto, sabemos que essa empresa J.C. Jameson faz de tudo, desde canetas de qualidade extremamente impactante e tudo mais, até mesmo fazer robôs autônomos. Parece que todos os produtos e projetos deles são muito bem sucedidos, assim como os próprios drones operários, que ajudavam os seres humanos tanto em tarefas normais, quanto em escavação, extração de recurso para outros planetas e tudo mais, e obviamente, né, por servirem humanos, eles foram até que meio maltratados em certa forma, mas uma revolta das máquinas nunca aconteceu. O que rola aqui dentro dessa série é que em um certo planeta específico em que esses robôs existiam, os humanos fizeram merda com algum tipo de bagulho nuclear ou alguma coisa do tipo e acabaram causando a sua própria extinção no planeta, o que acabou deixando os drones completamente sozinhos, e como todos eles já eram
autônomos, eles acabaram desenvolvendo gostos pessoais, personalidades, desejos, e aos poucos foram construindo uma sociedade para eles mesmos, meio que continuarem da onde os humanos tinham parado, em um planeta completamente frio e gélido. É assim que nós começamos a nossa série, mostrando que esses drones teriam até mesmo conseguido começar a viver de uma forma bem tranquila, se não fosse uma outra criação dos seres humanos que caiu de uma nave dos céus, esses que seriam conhecidos como drones de desmontagem, ou então drones assassinos, né, que é literalmente a tradução do nome da série. Drones assassinos seriam, em teoria, máquinas de matar que acabam com tudo que eles veem pela frente. A partir do aparecimento desses predadores, entre aspas, os drones operários tiveram que se esconder, e a partir disso começamos a trama do primeiro episódio, onde toda a sociedade que nós conhecemos aparentemente dos drones operários, por enquanto, vivem atrás de 3 gigantescas portas, vivendo em paz, porém escondidos. Todos os drones operários parecem ficar muito tranquilos com essa questão de viverem em paz e escondidos, menos a nossa protagonista, uma adolescente conhecida como Uzi, que é o clássico tipo de adolescente rebeldezinha que a gente pode conhecer, sabe? Não sabemos exatamente a idade dela, mas ela claramente é adolescente. Ela gosta de pirate anime, ela é rebelde, ela faz teorias da conspiração e ela fala de um jeito muito Ed e engraçado. O fato engraçado a respeito da nossa protagonista ser uma personagem super revoltada, cara, é porque ela odeia todo esse conceito de como funciona a sociedade deles, as 3 portas e o fato deles ficarem escondidos, o que é muito irônico, porque ela é filha de um outro robô chamado Khan. Esse cara aqui é literalmente o cara que inventou as portas de segurança, que salvou a colônia deles, entre aspas, e fez com que eles conseguissem ficar escondidos numa boa, e não precisassem mais lutar contra os caras que são muito mais fortes que eles. Nosso primeiro episódio começa a se desenvolver a partir daí. Nossa protagonista maluca, a Uzi, aparentemente criou uma espécie de arma de aceleração de partículas de não sei o que mais, que ela gostaria de usar para finalizar e lutar contra os drones assassinos. A história avança, a Uzi tenta convencer o pai dela a deixar ela sair pro lado de fora, para ela pegar uma peça que tava faltando ali para ela finalizar a sua arma. E quando ela finalmente consegue sair, ela meio que dá de cara ali com um dos drones de desmonte, que tipo, apesar de eles serem muito fofinhos e terem um design muito agradável normalmente, eles são meio que assassinos implacáveis e psicopatas quando eles não estão sendo fofos. A Uzi luta contra um deles, a luta dura muito pouco até ela quase morrer e acabar usando a sua arma pra poder tentar finalizar o cara num golpe só, que entre aspas teria quase que funcionado. Ela literalmente consegue arrancar a cabeça do drone, mostrando que realmente a arma dela funcionava. No entanto, esses drones aqui, eles meio que tem tipo uma regeneração na cabeça deles. Logo depois que o primeiro drone assassino que apareceu na série foi derrotado, ele acorda de novo, no entanto com problemas de memória e não conseguindo distinguir exatamente se a Uzi era ou não era um drone operário. E como os drones assassinos parecem ter sido criados pra matar os operários, ele meio que só começa a agir normalmente com ela. Descobrimos que a sua personalidade de verdade é um cara normal, meio bobinho e meio adolescente também. Ele se autodenomina como Unidade N. Eles não têm exatamente o nome, né? O nome deles são meio que letras. Ele é alto, tímido, bem gente fina, tem uma péssima autoestima e age como um idiota em vários momentos. Logo depois de se apresentar, N acaba dizendo que ele tem um esquadrão também que foi enviado ali pra aquele planeta junto com ele. Esse esquadrão teria mais 2 robôs, né, mais 2 drones especificamente, uma delas que seria chamada de V, que é uma drone meio maluca, desrespeitosa, que não tá nem aí pra nada e gosta bastante de matar drones operários, e a J, que seria a líder do esquadrão. Ela detesta o N, acha que ele é bem inútil e bem porcaria, e ela gostaria muito de, tipo, matar ele pra poder tirar ele do esquadrão, mas ela precisa de uma boa desculpa pra isso, tipo, ele se rebelar contra a empresa, ou algo parecido. Existe todo esse conceito de que parece que eles foram mandados exatamente pela empresa, né, da JC Jensen, para limpar aquele planeta de todos os robôs operários que agora estão vivendo ali. Vale destaque aqui, inclusive, jovens, eu gosto bastante de como essa série desenvolve muito essa questão de, tipo, drones que são praticamente idênticos a seres humanos, sabe? Os drones operários aqui, cara, eles vivem de forma exatamente idêntica a pessoas, cara. Tipo, eles têm personalidades, eles vestem roupinhas, por exemplo, eles têm, tipo, pais e filhos, por exemplo, apesar de eu não fazer a menor ideia de como exatamente funcionaria isso, mas existem robôs que são pais aqui, robôs que são de uma nova geração, por exemplo. Então todo o conceito se torna muito divertidinho de acompanhar, sinceramente. Nós não sabemos de início o que exatamente são os drones assassinos, e a série abre um
espaço pra bastante mistério a respeito dos humanos, do passado dos personagens e tudo mais. É tudo muito divertido. Mas se a gente fosse pegar por uma leve descrição, os drones assassinos, eles são muito baseados em vampiros, cara. Eles não podem sair no sol, eles matam a maioria dos drones operários justamente porque eles meio que acabam quase superaquecendo e morrendo de vez em quando, e eles precisam beber uma espécie de óleo quente que sai dos drones operários também. É muito baseado em bagulho de vampiro. Eles têm um monte de habilidades parecidas também, tipo regeneração, eles têm asas com cortes, garras afiadas, localizador, visão de raio-x. Eles conseguem fazer literalmente quase tudo. Eles até têm umas paradas tipo injetar vírus em outras pessoas, eles conseguem cuspir um ácido estranho amarelo também, que é bem maneiro. A partir da metade do primeiro episódio, então, começamos a ter cenas de ação a respeito de tudo isso, né? Logo depois que a nossa protagonista, a Uzi, descobre que existe um esquadrão com outros 2 robôs assassinos bem mais perigosos, ela decide fugir, e o robô da unidade N vai atrás dela. Ele consegue seguir ela até onde ficava a colônia dela, com as portas fechadas. Ele entra antes que as portas fechem, e aí meio que rola um pequeno massacre, onde ele vai matando uns 3, 4 robôs bem tranquilamente. A Uzi até tenta entrar em uma espécie de combate com ele de novo. Vale destacar também que aquela arma que ela tinha feito que quase matou o cara, aparentemente ela recarrega tipo um tiro a cada 30 minutos, o que é um tempo gigantesco de espera. Ela até tenta, mas ela fracassa. O pai dela também aparece, mas ele meio que não confia nela e abandona ela, fechando a porta, meio que deixando a própria filha pra morrer. Tá aí o top 10 pais do ano aparecendo nessa série novamente. A Uzi quase morre, mas o robozinho N decide poupar ela, porque no fundo ele é bem fofinho e eles acabaram tendo um papo legal também, sobre como os drones assassinos também não sabiam exatamente muito do porquê eles tinham sido criados, ou porquê os humanos tinham mandado eles pra lá, ou então, uma coisa que realmente deixou o robô N preocupado, que era tipo, o que ia acontecer com eles, ou com os outros drones, quando de fato tudo tivesse terminado? Será que eles não iam ser descartados também? Essa dúvida acabou ficando, e quando todo o esquadrão do N chegou, né, a J e a V, ele chegou a questionar isso pra líder do esquadrão dele, e fez com que ela tivesse a desculpa perfeita pra poder matar ele. Afinal de contas, de acordo com ela mesma, os robôs operários são todos corrompidos. Foi por isso que eles foram mandados pra lá, pra matar todos os operários. E se algum drone assassino também se corromper, eles podem matar. Então ela meio que instala um vírus no N pra poder tentar matar ele, mas a Uzi acaba salvando ele por uma razão muito específica. Ela meio que salva ele porque ela não ia conseguir entrar em casa de novo, porque ela não era autossuficiente pra passar pela porta. Vale destaque também pra vocês que não assistiram a série até hoje, ou então nunca deram uma chance pra série. Eu sei que a início ela pode parecer meio clichê e meio bad, principalmente, sabe? Com todo esse negócio de robôs que matam pessoas e tal, mas a realidade, mano, é que a série, ela é muito mais comédia do que tudo. Muitas das coisas que eu tô falando aqui, quando são apresentadas na série, são apresentadas com um monte de piadas em cima, tipo, a gente tem aqui o robô, né, o N, que ele chegou agora matando um monte de pessoas, ele matou um monte de pessoas da sociedade deles e tal, só que tipo, eu lembro que quando eu fui assistir o segundo episódio, acho que isso aqui é meio que um pequeno spoiler, mas enfim, eu lembro que quando eu fui assistir o segundo episódio, o N vai aparecer e ele vai tentar entrar na colônia dos robôs operadores de novo, e aí quando ele for entrar, os caras vão falar, não, pô, você não pode entrar porque você é um robô assassino, não sei o que, aí ele vai deixar um desenho pedindo desculpa, e o cara olha pra cara dele, no fundo dos olhos dele e fala, ah, tranquilo, mano, mas que isso não se repita, hein? Genocide robot? Oh, all right. Just don't do it again. Get in here, you goobs. Então a maioria das situações da série são realmente tratadas com bastante humor e uma comédia bem engraçada. O primeiro episódio da série meio que se finaliza com uma lutinha bem interessante. A gente tem a J e a V, que vão passar por um combate contra o N e a Uzi, né? A J, a líder do esquadrão, ela vai levar um belo tirão na cara e vai morrer de uma forma maravilhosa, enquanto que a V vai ser capturada e derrotada pelo N. Todo o final do episódio termina meio que com um climão pesado, onde a Uzi acaba meio que se auto-banindo da colônia dela e dando uma bronca no pai dela, porque ele não confiou nela num momento muito importante. O episódio termina meio que num climão, onde lá pro final do episódio, a Uzi começa a se revoltar e ela começa a criar o plano de, entre aspas, matar todos os humanos, que seria meio que o final engraçadinho e clichê do primeiro episódio, porque a série literalmente começa com a Uzi narrando tudo, falando que, na realidade, os robôs não se revoltaram e tentaram matar as pessoas. E ela termina o episódio meio que dizendo que ela vai se revoltar e o plano dela agora é matar as pessoas da JC Jensen, que mandaram os robôs pra poder matar eles.
drones. E de forma geral, jovens, esse é o primeiro episódio da série. O primeiro de 6 episódios que nós tivemos até então, que é claro que vocês sabem que quando eu faço vídeos de análise, esse tipo de coisa aqui no canal, eu sempre tendo a dar a minha opinião a respeito, mas jovens, juro pra vocês, Murder Drones é uma série realmente bem divertidinha. Ela é uma série com bem mais ação do que Digital Circus, digamos assim, sabe? Mas é claro que ela é uma série que tem bem menos mistérios, pelo menos a início. Mas não dá pra mentir que ela tem umas ideias bem legais, sabe? Tipo, o objetivo principal da nossa protagonista, se a gente for pegar mesmo aqui, pelo menos na trama do primeiro episódio, é meio que esse. Ela gostaria muito de tentar salvar o mundo para que os drones operários possam viver uma vida melhor, mas também a gente consegue ver que um dos principais objetivos dela é usar a grande arma de assassinato dela para poder impressionar o próprio pai. É uma trama bem adolescente se a gente for pegar desde o início, né? O personagem revoltado que quer impressionar o próprio pai e que é considerado pelos outros como um esquisito na escola. É muito engraçado você saber que essa personagem aqui é tipo super Ed, mas dá pra se identificar muito com ela se você já foi um adolescente. Ui, fase difícil da vida. Eu gosto como o passado dos personagens também não é exatamente muito explorado, e isso deixa algumas lacunas legais pra serem abertas durante a série. Tipo, no primeiro episódio, nós sabemos um pequeno entre aspas ali que parece que a Uzi, ela tinha uma mãe, mas essa mãe dela morreu em algum momento e a gente não falou muito sobre isso. Ela também não tem uma relação muito legal com o pai dela, então a gente espera que isso possa ser desenvolvido um pouco mais pra frente. Não querendo dar spoiler pra vocês, mas em próximos episódios nós vemos que todos os personagens, né, os drones assassinos, eles também não têm exatamente memórias de como eles foram criados e de quem eles são. Eles literalmente acordaram ali depois de terem chegado naquele planeta, eles têm algumas regras que eles têm que seguir, eles querem impressionar os seres humanos, então eles fazem o trabalho que foi dado pra eles, que é matar todos os drones operários. Desde o finalzinho do primeiro episódio, digamos assim, quando a Uzi tá meio que dizendo ali o plano dela pra matar todos os seres humanos e tal, tem umas piscadas que rolam no olho dela, que aparecem umas mensagens diferentes, que a partir do segundo episódio parece que ela vai ficar com um negócio marcado no olho dela. Tem coisas relacionadas com o passado da personagem, tem muito mais designs que são muito mais bonitos que vão aparecer em outros episódios da série. As lutas são bem legais, tem muitos personagens pra poder desenvolver umas coisinhas de mistério aqui e ali. O primeiro episódio termina literalmente com, depois que a Uzi falou esse plano maligno nela, 3 naves novas iguaizinhas às que trouxeram os primeiros drones assassinos aparecem, dando a entender que lascou geral e deixando um gancho bem legal pra que as pessoas que tiverem interesse na série continuem pra poder ver os próximos 6 episódios. Acredito que se eu fosse tentar narrar algum tipo de erro ou defeito específico da série, seria realmente bem difícil, jovens, do tipo, eu achei que algumas coisas da série eram meio adolescentes demais, não vou mentir. Teve alguns momentos que de leve assim eu me sentia meio que vendo um anime feito pra adolescentes, sabe? Que tipo, os personagens deles são meio edges, eles são bem maneiros e falam umas frases de impacto. Porém, isso quase sempre é cortado com uma piadinha logo depois, então é super perdoável. É claro que a série não fez tanto sucesso aqui no Brasil inicialmente, né? Então eu quase não tinha visto vídeos de teorias nos últimos anos, ou até mesmo só falando sobre a história da série mesmo, né? Pra que exatamente os drones assassinos foram criados? O que exatamente é essa coisa que apareceu no olho da Uzi aqui no final do primeiro episódio, que parece ser alguma coisa importante ao mesmo tempo que não parece? O que exatamente aconteceu com os humanos aqui da J.C. Jameson? Por que exatamente os humanos querem que os drones operários sejam mortos? É só porque eles desenvolveram uma sociedade sozinhos? Só porque eles evoluíram a ponto de serem, entre aspas, livres hoje em dia? Ou algo parecido com isso? Porque eles não são exatamente robôs obedientes? Todos esses mistérios que são deixados são suficientes pra você continuar dando uma olhada na história, e é claro que se não forem exatamente o suficientes pra poder manter pessoas que gostam de mistérios mais pesados, os personagens acabam sendo meio que carismáticos o suficiente. Eu inicialmente vou admitir pra vocês que eu não fui tipo 1.000.000% atraído pela história da série de primeira. Eu achei o primeiro episódio legalzinho, mas não passou muito disso, mas ele era legalzinho o suficiente pra me dar vontade de continuar assistindo e vendo pra onde que isso aqui ia. É genuinamente uma série que tem bastante alma, tem muitas características únicas e, mano, eu fiquei bem apaixonadinho pela animação, eu achei ela muito fofa, o traço dos bonequinhos, é tudo tão bonitinho. Ela acabou fazendo um bom sucesso por agora, a animação dela é simplesmente muito boa, cara, e eu gostei que ela vai melhorando bastante conforme os episódios vão avançando. Esse primeiro episódio aqui, ele pode parecer meio experimental pelo que vocês estão vendo aí no fundo, né? Ele meio que apresenta a ideia da série, mas os movimentos, a animação das lutas é um pouquinho mais ou menos testado mesmo. Dá pra perceber que o orçamento é um pouquinho mais baixo do que o Digital Circus, por exemplo. O bagulho mal lançou e já é tipo a maior série de animação independente do planeta, seja lá por quê. Mas isso não faz com que Murder Drones seja exatamente pior, jovens. Inclusive, pra muitas pessoas, elas têm Murder Drones como a série favorita da Glitch e acham ela bem melhor que Digital Circus, de fato. Vale destacar que, assim como a nossa querida série da Pomni, o famoso Circo Digital, Murder Drones também está dublado não apenas em português, cara, mas em 15 línguas diferentes. Então é justamente por isso que eu acabei não falando sobre os 6 primeiros episódios da série aqui, cara. Porque eu acho muito legal deixar pra vocês irem assistir por conta própria, inclusive os episódios. Os mistérios que foram deixados são bem legais,
Os momentos finais são bem legais. E se eu não me engano, no canal do Glitch, cara, atualmente tem alguns teasers do próximo episódio aí sendo lançados, que a primeira temporada tá prestes a acabar. Então, qual foi, cara? São só 6 episódios de 20 minutinhos cada. É praticamente menos que uma temporada de anime, sabe? Se você for pegar 6 episódios de 20 minutos, mal dá 2 horas de série pra você assistir. Então, de certa forma, gostaria de lembrar pra vocês também que se vocês querem que eu faça teorias, vídeos a respeito da história, ou então se vocês querem que eu fale de toda uma temporada de Murder Drones ou alguma coisa do tipo, eu posso chegar a fazer isso mais pra frente. É claro, dependendo da aceitação desse vídeo aqui. Não esqueçam, é cara, de deixar um like aqui embaixo, por favor, e mandar esse vídeo pra alguém que não conhece Murder Drone e você quer que dê uma chance pra série. Quem sabe ela não vê esse vídeo aqui e fica pelo menos interessado um pouquinho no conceito do primeiro episódio e tem uma vontade de dar uma chance pra série. Quem sabe, né? De qualquer jeito, jovem. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, abraço, valeu, falei, até mais.